Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Jogo da Vida Real. Então hoje o tema, vamos falar aí das doenças, né? Como é que as doenças agem, interagem com a gente na sociedade e tudo mais, o que é que influencia, onde não influencia, ver o que é que tem acontecido ultimamente. Depois de Oswaldo Cruz e outros pioneiros das vacinas, eles vem adotando formas de estar sempre vacinando as pessoas em relação a doenças, porém a população tem reagido com desconfiança, baseado no fato de que doenças aleatórias vêm surgindo de forma muito sem um motivo aparentemente natural. As epidemias não estão se mostrando naturais. Como agora, por exemplo, a gente não vê nenhum tipo de animal, mamífero ou inseto que está com algum desequilíbrio natural que a gente conhece, tipo excesso de população ou algo do gênero. E aí vem toda essa coisa do controle populacional, que acaba fazendo algumas pessoas ficarem preocupadas e ter suspeitas pelo governo, por exemplo, ali nas aposentadorias. A gente está pagando a aposentadoria vai acumulando e, se exemplo, se você morrer, fica para quem essa aposentadoria? Se você não tiver um ente para poder receber essa aposentadoria ou se você não tiver feito todo o procedimento para poder obter a aposentadoria, essa aposentadoria fica para o governo mesmo. Mesmo que ele vá liberar para você, ainda fica um tempo na mão dele, porque, por exemplo, algumas empresas ganham dinheiro assim. O PayPal, por exemplo, você faz a transição enquanto o dinheiro está na mão do PayPal. O PayPal utiliza aquele dinheiro para fazer negócios e depois que ele entrega para você, ele já fez o dinheiro dele. Aí vem uma grande questão, né, das doenças e a política. Estariam os políticos usando doenças para controle populacional? Essa fica uma grande dúvida. Isso vem sido usado para selecionar os obedientes, seria um dos interesses políticos. Eliminar os rebeldes e os inválidos. Por exemplo, quando houve o Covid, houve falta de respirador porque faltava uma peça específica para poder produzir mais respiradores, mas como já estávamos com a evolução da impressora 3D, eles queriam imprimir aquela peça e colocar nas máquinas que estavam faltando para poder consertar e poder continuar salvando a galera. E isso foi impedido de produzir por causa dos direitos autorais dos fabricantes da máquina. Aí, na minha opinião, vem uma coisa que prejudica toda a sociedade, que são direitos autorais. De algo que está sendo copiado, por exemplo, você, por exemplo, na música. Se isso for levado muito a sério, todos os cantores de arrocha estão lascados, né? Porque eles copiam música de todo mundo, só muda o ritmo, né? Você vê aí como prejudica. Muita gente vai deixar de ganhar dinheiro porque, por exemplo, um Silvano Salles da vida, ele tem a banda dele, ele toca os covers dele e cada integrante da banda, cada pessoa que tá ali com ele, tem uma família, tem várias pessoas ali que precisam daquele dinheiro, que podem acabar sendo prejudicadas, né? Tem um caso aí do YouTube também, que antigamente, no começo do YouTube, era vários canais de músicas com milhões e milhões de músicas cada canal, e aí esses canais hoje em dia não ganham mais dinheiro com tudo isso. E, por exemplo, hoje em dia eu procuro algumas traduções de música, algumas coisas assim, e não acho porque não dá dinheiro, né? Porque os direitos autorais acaba pegando todo o dinheiro que o cara consegue daquele canal. Aí porque você pode parar para pensar que quando você quer controlar as pessoas, o medo é sempre a melhor opção. Seria um vendedor
que diz: essa oferta imperdível acabará hoje, corram, garantam o seu. Seria o pai dizendo: cuidado, menino, você vai cair e se machucar. Ou dizendo: se você apanhar, você vai ficar apanhado. Se chegar em casa chorando, apanha de novo. Clássico, né? Quem nunca ouviu isso? As pessoas têm medo de ficar doente e por esse motivo as pessoas passam a obedecerem o óbvio que seria se tratar de doença. Assim elas obedecem, as que não tomam se prejudicam e ficam com o nome grifado, podendo ser potencialmente impedida de transitar e com razão dentro desse ambiente epidêmico. Assim o governo pode analisar o nível de obediência civil. Aqui entramos numa polêmica filosófica. Quem vigia os vigias? Como saber se os governantes estão fazendo isso de propósito ou não? Como ele poderia se acusar de algo? E quem poderia punir o governo? A população? Mas e se, mas se o governo é detentor do poderio militar e que as pessoas comuns, o que as pessoas comuns poderiam fazer? Jogar pedras em tanques? Colocar flores nos fuzis? E agora tem um tal de Ted Gobraedos. Anuncia que a doença X pode ser que virá uma nova doença epidêmica que pode ser causada por um patógeno ainda desconhecido. Eu pensei, caramba, como é que sabem que haverá outra epidemia sem saber o causador da epidemia? É como dizer a alguém que ela vai cair num buraco, sendo que não tem nenhum buraco. Até que na próxima esquina alguém cai no buraco. E fica aquela dúvida, ele sabia ou não sabia que já existia o buraco? É? Como a OMS estuda vírus, pode prever uma epidemia global de um vírus que não existe? Será que estão fazendo isso só para poder dizer que eu avisei? Confia no Pai? Confia. Lembramos que tivemos o Ebola, que não se espalhou e foi de longe a mais perigosa que já assistiu. Quem já assistiu Z Nation e sabe como surgiu os zumbis no filme no Z Nation, sabe que tem o cara lá, ele pega um vírus tal, um vírus tal, um vírus tal e mistura e faz um vírus, né? O vírus do zumbi. Na série Z Nation, muito bom para quem gosta dessas coisas sobre pandemia e vírus e tudo mais. Aí você entende bem o que pode estar acontecendo dentro desse cenário hipotético. Aqui no Brasil, durante o governo do PT, digo durante, não estou dizendo nada, mas isso aconteceu durante o governo do PT. Coincidentemente, tivemos uma onda de vírus em sequência: vírus da vaca louca, vírus gripe aviária, zika vírus, dengue, outras variações da dengue. Teve uma doença do porco, não lembro o nome da doença do porco. Nesse período, o governo alterou os mosquitos da dengue, dando errado e criando um novo mosquito, ainda uma nova variação da dengue. Olha só, os caras vai consertar o negócio e a coisa fica pior ainda, hein? E justo na vacina do Zika vírus, começaram a aparecer crianças com microcefalia. Nesse mesmo período, se intensificava a ideia do aborto, a sensibilização, a população a abortarem crianças deficientes, dizendo que a criança ia ter uma vida difícil e tudo mais, e que mães que não têm condições deveriam abortar e tudo mais. Nesse escândalo da vacina da Zika, eles resolveram parar de vacinar e coincidentemente a epidemia cessou. As crianças estavam vendo com microcefalia, ninguém admitia que era ou não era, mas era. E aí pararam de mexer com o vírus e aí parou de aparecer crianças com microcefalia. Na próxima epidemia da Covid, e tendo o presidente falando: ainda bem que Deus mandou esse vírus para mostrar a importância do governo na vida das pessoas.
Aí se junta tudo isso e fica como, né? Fica uma coisa assim bem sugestiva, né? E o que me chama mais a atenção é a popularidade que o governo ganha com essas epidemias e pandemias, com a fama de estar ajudando as pessoas a se cuidarem e tudo mais. E ganham o título de senhores da verdade, detentores da cura, sendo que pesquisadores e cientistas que não estão ligados ao governo são desvalorizados e ignorados, e os que fazem parte do governo que venha a ter objeções são silenciados. Como o médico chinês lá que ele descobriu que o vírus cedo ainda e pediu para as pessoas usarem máscara. E aí o governo fez ele lançar uma nota dizendo que não precisava usar máscara e nada, mas eu penso assim, tipo, velho, se o cara, se não precisasse mesmo usar máscara, qual o problema das pessoas usarem máscara? Por que que fazer o cara mandar uma nota dizendo que não precisava estar se cuidando, se prevenindo sobre o vírus, né? Aí quando ele disse também que o vírus foi criado em laboratório e tudo mais, e aí ele sumiu. O que fica suspeito é ele ter avisado o governo, ter feito ele lançar a nota e logo depois da pandemia começar, né? Aí vem o governo pagar de bom samaritano, indicando as pessoas a usarem o que o cara já tinha dito lá atrás. É aquela famosa coisa que tem um superior, aí o cara fala assim, por que a gente não pega cimento e tapa os buracos da parede? Aí o cara fala, não, não, tem uma ideia melhor. A gente vai pegar o cimento e tapar os buracos da parede. E aí as pessoas falam, nossa, como ele é inteligente. Né? Isso aí é clássico. É piada de cartoon, mano, na vida real. As pessoas não acreditam, né? E ainda demorou alguns dias pro governo chinês incentivar o uso de máscaras, sendo que ainda tinha cães robôs patrulhando as ruas da China. E hoje em dia nem estão sendo usados tanto assim, né? Eles poderiam continuar usando os cães robôs, nem que seja, sei lá, não sei, pode ser caro, mas não acho que seja tão caro para o governo chinês, né? Os caras têm bastante dinheiro e é uma coisa pública, eles poderiam colocar em alguns pontos específicos para outro tipo de circunstância, né? Mas também um país com 1 bilhão de pessoas, aí seria a ebola um meio de se causar muito medo na população em relação aos vírus, tipo, mostrando o potencial que o vírus pode causar no mundo. Se um vírus tão perigoso como a ebola foi relativamente controlado tão rápido, porque os vírus seguintes eram inferiores, foram tão naturalmente passageiros e tinham mais chances de evoluir, já que a vacina foi criada sem o tempo necessário de pesquisa e teste. E por que não anunciaram a vacina no final do Covid com todos os testes? Sendo que cada vacina demora uns 10 anos, né? Deve estar em processo aí ainda, mas não se tem notícias sobre.